Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, liderança. Estou aparecendo bem aí, não? Só ajustar aí sua câmera, a minha também. Dar uma boa noite aí para quem já está aqui conosco. Muito bem. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Sejam bem-vindos e bem-vindas, isso. Muito bem. Nós estamos aqui em mais uma... Às vezes tenho dificuldade de utilizar esse termo live aqui, de um bate-papo aqui promovido pelo NEA, pelo nosso grupo de pesquisa e extensão aqui da UFESA. Tem feito um conjunto de temas e discussões de temas, os mais variados, tendo como tema central sempre a agroecologia, né? Mas com as suas ramificações. E aí o desenvolvimento rural é, sem dúvida, uma delas, né? João, nós temos 1 hora de papo aqui, né? São 19, entramos 19 horas aí em ponto. Então eu vou administrando aqui o tempo para que a gente consiga dar conta do recado, né? Nós estamos ainda com um número ainda pequeno, né? Ele vai divulgando e nós já avisamos que nós vamos disponibilizar nas redes sociais do GPEA esse nosso bate-papo, deixa Paquinho, esse nosso bate-papo aqui vai ficar tanto no Instagram, como também como também acho que nós temos também YouTube, né? E o bom é que esses debates ficam registrados e as pessoas podem ver, né, em outros momentos. Isso é muito interessante, acaba se constituindo como um espaço de formação. Então, nós vamos começando, né, porque nosso tempo já está contando, né? Nós estamos com o professor João Matos. Professor, eu vou deixar que você faça uma pequena trajetória, apresente aí pequena apresentação da sua trajetória, da sua caminhada aí, tanto profissionalmente como academicamente. Muito Queríamos bem. agradecer, nós temos tanta intimidade que a gente acaba não fazendo as formalidades, né? Eu queria lhe agradecer em nome do GPEA pela sua disponibilidade, você que vive a academia, e é um estudioso, um pesquisador, e nesses momentos tão difíceis que nós estamos tendo, momentos, né, com as famílias com as quais nós nos solidarizamos, né? Você que passou também por isso, então a gente queria fazer essa referência inicial e poder, então, lhe deixar aí a palavra para você se apresentar um pouquinho. Muito bem. Muito obrigado pelo convite. É uma honra, uma alegria participar, né, desse encontro entre pesquisadores e pessoas interessadas na temática do desenvolvimento rural. Para mim é uma honra, agradeço a você, agradeço a Joaquim, né, essa oportunidade, e digo que eu já tenho alguns anos de experiência, né, e estou vivendo agora um momento que eu considero histórico, né, que é o momento de passagem da minha, como se diz, da minha vida profissional ativa, né, para a vida profissional inativa, que eu não quero aceitar, né? Portanto, por não aceitar a minha vida inativa que se aproxima, né? Acho essa palavra horrível, os inativos, né? Eu quero continuar ativo. E continuando ativo, eu escolhi revisitar essa história bonita do desenvolvimento rural no Rio Grande do Norte, né? Então, eu iniciei minha vida profissional já nos anos 70, já tenho 50 anos de estrada no estado, quero ver se fico mais 50, e meu projeto de aposentadoria será me dedicar a revisitar, reconstituir e registrar e interpretar esta história do desenvolvimento rural no Rio Grande do Norte, né? Então, esse é o meu projeto. Né? Minha vida profissional iniciou em 1970,
aqui no Rio Grande do Norte, né? Lá na antiga ANCAR, né? Depois eu fui para a CEPA. Da CEPA, eu tive a oportunidade de conhecer experiências de desenvolvimento rural aqui no Brasil e em outros países, né? Na época, eu fui conhecer, fazer um curso na Holanda, né? E conhecer desenvolvimento rural e conhecer a experiência de desenvolvimento rural da própria Holanda e a experiência da reforma agrária de Portugal, que estava se iniciando naquela época, né? E que foi bem interessante, né? Quer dizer, com o Partido Comunista, com as cooperativas de produção, desculpe, o Partido Socialista com as cooperativas de produção e o Partido Comunista com as unidades coletivas de produção. Foi uma viagem, como eles chamam, uma field trip bem interessante, né? E lá eu conheci muitas coisas do Rio Grande do Norte que eu não conhecia, né? Que eu não conhecia. Então, nessa apresentação já vou misturando, né? Mesclando e iniciando com o desenvolvimento rural no Rio Grande do Norte, né? O desenvolvimento rural no Rio Grande do Norte João, depende... João, antes de você começar no Rio Grande do Norte, eu acho que para quem não está familiarizado com essa discussão, né, que você pudesse nos esclarecer um pouco qual é a concepção, quando a gente fala em desenvolvimento rural, nós estamos falando exatamente de quê, né? Obviamente que tem muitos autores que fazem essa abordagem, mas eu queria que você explicitasse aí para quem nos acompanha, né, primeiro, qual é o entendimento que você tem sobre desenvolvimento rural, né, para depois a gente entrar nessas experiências que nós vamos abordar hoje. Muito bem. Então, eu ia fazer isto, né, e vou tentar fazer já seguindo a trajetória do Rio Grande do Norte, né? Isto é, as diferentes concepções de desenvolvimento rural, né, que a gente tem aí na literatura e digamos assim, nas políticas públicas, na experiência de implementação de políticas públicas, né? Então, se nós considerarmos o desenvolvimento rural como desenvolvimento agrícola, então nós poderemos marcar, nós já temos uma trajetória de 120 anos, né, se nós marcarmos o início com a instalação da Inspetoria de Obras contra Secas em 1905 aqui no Rio Grande do Norte, né? Nós poderemos, nós poderemos ter um marco, né, em 1950, né, com as experiências de desenvolvimento comunitário, né, entendido como aquele tipo de desenvolvimento, ou de estratégia de desenvolvimento, que pressupõe a parceria entre o Estado e os chamados beneficiários do programa, né, e já naquela época o desenvolvimento comunitário, né, concebido pela ONU em plena Guerra Fria, né, logo após a criação da ONU, em 1945, então, em plena Guerra Fria, concebido o desenvolvimento comunitário, que foi exportado, né, para a América Latina no contexto da Guerra Fria e como uma alternativa, né, para o avanço do socialismo que estava acontecendo naquela época, né? Então, o desenvolvimento comunitário era isso, era um tipo de desenvolvimento que procura fortalecer as comunidades rurais, né, com o apoio do Estado, com investimentos, né, e a participação, né, dos chamados beneficiários na implementação das políticas. Ou seja, que essa ideia de participação ela já é longa, né? Então, 1950. Se nós considerarmos o conceito de desenvolvimento rural em 1970, né, no início de 1970, nós vamos ter duas vertentes de desenvolvimento rural. A primeira, que é a vertente do desenvolvimento rural de Israel, baseado na colonização e no pressuposto de que o desenvolvimento rural não é somente agrícola, mas inclui também os setores industrial e de serviços, e foi nessa concepção que foi elaborado
e implantado, por exemplo, o projeto Serra do Mel aqui no Rio Grande do Norte. O projeto Serra do Mel, se nós observarmos de cima, num sobrevoo, ele é uma repetição dos Mushav, ou no plural, dos Mushavim de Israel, né? De Israel, que eram projetos de colonização, e foi assim que digamos, Israel fez o seu processo de colonização daquelas áreas, né? E aquele processo, né, serviu de inspiração para os projetos Serra do Mel e Buqueirão, aqui no Rio Grande do Norte. Então, desenvolvimento rural nesse contexto, ou naquele contexto, era desenvolvimento rural integrado. Significava dizer que levava em conta os três setores e não havia por que desenvolvimento rural ser igual a desenvolvimento agrícola. Então, desenvolvimento rural era um processo de mudança social em que era feita através de um conjunto de políticas, ou melhor dizendo, de instrumentos de políticas em um mesmo espaço, no caso, os projetos de colonização. Então, Serra do Mel é uma réplica, e Buqueirão é uma réplica dos Mushavim. E esse conceito de desenvolvimento veio aqui para o Rio Grande do Norte, né, pelas mãos do governador Cortez Pereira, que havia sido diretor de crédito rural e cooperativo do Banco do Nordeste, e lá no Banco do Nordeste ele se destacou, né, e foi visto pelo regime militar como um gestor, que poderia ocupar, não é, o cargo de governador no estado do Rio Grande do Norte. Ele foi indicado, não é, e foi o primeiro governador eleito da ditadura militar. Mas Cortez era um tomista, não é? Era um devoto de São Tomás de Aquino. Então Cortez tinha uma sensibilidade, não é, da igreja mais conservadora, né, da caridade, da importância, e etc., da caridade, etc. Então, ele imaginou que poderia fazer no Rio Grande do Norte um conjunto de projetos de colonização à semelhança daqueles que ele conheceu muito bem lá em Israel, porque ele havia feito cursos de desenvolvimento rural na Espanha, na França e Israel, e era um apaixonado por Israel, né? Lá ele conheceu o velho Davi Herel. Davi Herel veio para o Banco do Nordeste, né? E aqui criaram o curso de Planejamento e Desenvolvimento Rural Integrado, que durante muito tempo, né, ele funcionou, né, lá no Centro de Treinamento do Banco do Nordeste em Fortaleza. Então, essa é outra concepção de desenvolvimento rural integrado, né? Como ele chamava, e planejamento como função cruzada. Planejamento como função cruzada significava dizer que o governo federal deveria aterrissar no Rio Grande do Norte e aqui encontrar uma estrutura de implementação de projetos, né, que fosse uma estrutura do Estado. E assim o governo federal se articularia com essa estrutura, como de fato foi feito, né? Foi criada a CIDA, né? E exatamente com esta finalidade, né, de implantar o desenvolvimento rural integrado naquela região. É uma longa história, João, a gente pode voltar para isso, né, porque senão acaba a hora só com Serra do Mel. Depois vem o Banco não, mas como desenvolvimento rural. Diga-se, Paulo. não, pode. Você fez dois recortes, né? Você já está, de certa forma, situando no tempo as experiências de desenvolvimento rural do Rio Grande do Norte que obedeceram que seguiram a concepções distintas, né? Eu sei que você vai continuar Nós já tivemos esse recorte nos anos 50, com desenvolvimento comunitário, nos anos 70, com desenvolvimento rural integrado, e você vai continuar. Mas aí depois eu queria que você estabelecesse o seguinte: como essas experiências foram financiadas no Rio Grande do Norte, né? E qual a influência da concepção desses modelos de desenvolvimento a partir da lógica do financiador, né? Então, eu queria que você já abordasse isso aí no final desse seu resgate histórico aí que você está fazendo. Muito bem.
Não, a gente já pode ir fazendo isso, né? Quer dizer, então tomemos agora o desenvolvimento rural integrado na versão do Banco Mundial. Versão do Banco Mundial significa dizer que o desenvolvimento rural ele tinha inspiração na teoria dos polos, de François Perrault, né? Não era um projeto de colonização, mas era uma, como se chamava naquela época, né? Uma região, como dizia o François Perrault, que tinha um polo, e esse polo tinha efeitos para frente e para trás e poderia promover o desenvolvimento naquela área. Como é que era feito o financiamento, né, de todas essas experiências, né? Em que medida, não é, os financiadores, ou aqueles que prestavam cooperação técnica, como é o caso do Centro Revolt de Israel, Revolt Settlement, Estado de Israel, né, que prestava cooperação técnica, no caso aqui do Rio Grande do Norte. Então, o modelo seguido, a concepção seguida, era a concepção do financiador ou do prestador de cooperação técnica. No caso do Banco Mundial, era inspirado nas teorias de Polo de Perrault, né? E a região como espaço, né, onde seria implementado um conjunto de políticas durante um determinado período, né? E após esse período, pressupunha o Banco Mundial e também o Centro Revolt de Israel, que o governo do Estado, né, iria seguir aquela concepção com financiamento nacional. Então, tinha financiamento internacional e financiamento nacional. Por isso que eu chamo de experimentos, né? Experimentos no sentido de que o governo financiava uma área piloto durante um determinado período, né? E a partir desse período pressupunha que aquilo seria adotado pelo governo do Rio Grande do Norte. Ou seja, que o governo do Rio Grande do Norte passaria a ser um governo, deixaria de ser um governo marcado por administração que não era uma administração para o desenvolvimento rural integrado e haveria esse milagre, essa mudança, né, na concepção dos governadores do Rio Grande do Norte para serem governadores que administrariam por projetos, por resultados, né? A gente sabe, nós que estamos estudando a literatura de políticas públicas, que, na verdade, a política é uma totalidade, né, que tem 3 dimensões fundamentais, né? O processo político, as instituições políticas e as políticas públicas propriamente ditas, e, portanto, analisar uma política pública significa vê-la na sua totalidade e não somente fazer uma avaliação que procura saber os produtos, efeitos ou impactos de uma determinada política. Então, aí foi outro recorte, outra concepção, né? Depois dessa concepção, o Banco Mundial retorna, depois de uma série de avaliações, com o conceito de projetos gerenciados pelas comunidades, né? Que chamavam Community Development Project, Driving Community Projects, ou seja, projetos dirigidos pelas comunidades. Então, o Banco Mundial deixa de ser uma instância que visava um sistema centralizado de administração e passa, né, a uma mudança, né, de 180 graus para, ou de 90 graus ou de 180, para, né, os projetos dirigidos pelas comunidades, né, que são esses projetos que são elaborados pelas comunidades, financiados pelo banco e com a participação que a gente tem hoje no governo cidadão, né? Então, o que os governos do Rio Grande do Norte fizeram durante todo esse período, né, foram seguir as receitas dadas pelos organismos internacionais. Porém, existem mudanças que eu chamo reconfiguração das políticas, né? Que aí é uma outra parte dessa conversa. Nós vamos já entrar nessa. Nós vamos já entrar nesse. Oi? Não, nós vamos já entrar nessa questão aí, porque eu sei que quem está nos acompanhando não sabe, o professor João
analisou algumas dessas experiências na sua tese, né, que ele defendeu recentemente para progressão dentro da universidade, para professor titular. Então, Lugol, eu queria, assim, para situar das experiências que nós tivemos, que nós trabalhamos juntos, eu já conheço um pouco desses seus estudos, que começam lá nos vales úmidos de Ceará-Mirim, que você costuma dizer aqui no Rio Grande do Norte. Então, você deu destaque no seu trabalho, na sua tese, a três experiências ou experimentos, como você chama. Uma foi o movimento Natal, né, que foi baseado, inspirado, como você já disse, nessa concepção do desenvolvimento comunitário. O desenvolvimento, a implantação do projeto de colonização da Serra do Mel, e que também inspirou o projeto Boqueirão, inspirado nessa concepção do desenvolvimento rural integrado. E eu sei, você não falou ainda, que uma terceira experiência que você relata como relevante, que foi a implantação do projeto Maísa, né, da Mossoró Agroindústria S.A., né, aqui no polo, no território Mossoró-Açu, isso tudo é um polo de fruticultura, mas já inspirado numa outra concepção, né, que nós, da nossa época aqui da academia, mais recente em termos de estudos, que muito inspirado no desenvolvimento agrícola, nessa concepção que vem da Revolução Verde. Então, são três momentos distintos que você estudou, com três concepções de desenvolvimento, né, com três perspectivas distintas implementadas aqui no Rio Grande do Norte. Você, de certa forma, já desenvolveu um pouco o papel de alguns atores nesse processo. E por que eu estou falando em atores? Porque nós trabalhamos com uma abordagem, eu me incluo entre elas, de que as políticas nascem com a concepção e elas podem ser implementadas sofrendo aí uma espécie de desvio, né? E aí eu queria que você trouxesse para o seu estudo, utilizando como referência essas três experiências, né? O que é que muda da concepção para a implementação dessas políticas? Onde é que entram os atores? Que atores são esses? E que reconfiguração é essa que eles fazem, que você começava a nos falar? Muito bem. Eu vou, tá certo, excelente. Eu só vou dizer mais, só citar, né, as outras duas concepções de desenvolvimento rural, né? Eu estava falando essa do desenvolvimento, o retorno ao desenvolvimento comunitário, dessa vez pelo Banco Mundial e pelo Estado, né? E depois vem a ideia do desenvolvimento sustentável, né? Do conceito de desenvolvimento sustentável, né? Que foi introduzido novamente pelo ICA e pelo Banco Mundial aqui no Rio Grande do Norte, que deu origem a um conjunto de programas de desenvolvimento regional sustentável, no governo, acho que no governo Vilma, né? Mas que esses programas de desenvolvimento rural, acho que somente o do Seridó, né, teve implementação, e com a criação da Agência de Desenvolvimento do Seridó, que ainda existe atualmente. Depois vem o conceito de desenvolvimento rural sustentável, né, que vem do IICA, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, né, e que tem muito a ver com os estudos sobre agricultura familiar, e que estava fazendo, que foi parte de uma série de pesquisas da professora Maria Nazaré Baldel com os pesquisadores franceses sobre a agricultura familiar no mundo. E depois vem a FAO, né? E o IICA entra e manda um grande número de pessoas para conhecer o líder, né? Lá principalmente na Espanha, né? Acho que a maior parte foi para a Espanha, para a França, não sei se foi alguém para Portugal, para ver aquela experiência. E lá o líder, a concepção de desenvolvimento rural do líder, traz para o Rio Grande do Norte essa concepção de territórios, né? Quer dizer, o MDA admitiu, partiu do pressuposto de que o Rio Grande do Norte tinha territórios tal qual aqueles que existiam na Europa, né? Eu conheci a experiência de desenvolvimento territorial lá em Portugal, né? E parece que há uma distância muito grande entre os territórios
europeus, evidentemente, e os territórios do Rio Grande do Norte, ou do Nordeste, ou do Brasil. Mas nós voltaremos a isso, então, as que já concluí, as diversas concepções de desenvolvimento rural, mas realmente você tem razão, não tinha falado na concepção do desenvolvimento agrícola, não é? Ou seja, o professor Zanda Navarro faz uma distinção bem interessante entre desenvolvimento agrícola, desenvolvimento agrário e desenvolvimento rural, e o desenvolvimento agrícola ele situa, né, aquele tipo de concepção, né, que parte do pressuposto de que o desenvolvimento agrícola leva ao desenvolvimento rural, né? Ou seja, o desenvolvimento agrícola parte do pressuposto de que se você transformar a agricultura tradicional em uma agricultura moderna, de alta produtividade e competitiva, você alcança por essa via o desenvolvimento rural, né? O professor Sérgio Schneider faz uma crítica muito forte, né, a essa concepção, inclusive a concepção do Banco Mundial também faz uma crítica muito forte, né? Mas o conceito de desenvolvimento agrícola, ele chegou ao Rio Grande do Norte, né? Em primeiro lugar, pelas mãos de um americano, né? De uma americana ali pelo Vale do Açu, um americano que teve, né, a sorte de casar com uma brasileira e ficou aqui no Brasil, e ele iniciou as primeiras experiências, né, ali de plantação de uva, irrigada, etc. Mas o marco muito importante disto realmente foi a Maísa, né? A Maísa. E é uma história interessante isso, não é? Porque a ideia da Maísa começou em 1968, né? Mas a ideia do desenvolvimento agrícola no Rio Grande do Norte, que Zé Nilson de Sá, né? Zé Nilson de Sá considerava que o desenvolvimento da Bahia era um desenvolvimento rural integrado, quer dizer, ele tinha um outro conceito de desenvolvimento rural integrado, que era a integração da agricultura à indústria, como assim foi concebida a Maísa. Mas o financiamento da Maísa realmente, e o apoio governamental a essa experiência de desenvolvimento agrícola, realmente ele aconteceu em 1970. Né? Em 1970, o nosso amigo Zé Nilson, né, estava se preparando para assistir o campeonato de futebol, não sei se acho que era a partida com o México, Brasil-México, né, e ele recebe um telefonema do Rio, né, convocando para uma reunião com Delfim Neto, né, no auditório do BNDES, no Rio de Janeiro, e ele, evidentemente, que abandonou a partida de futebol e foi embora para o Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro tinha uma reunião com Delfim Neto e o ministro dos Transportes, que eu não lembro o nome dele agora, né? Estavam todos os presidentes das confederações de Agricultura, Comércio e Indústria. Zé Nilson era presidente da CNI, da Confederação da Fierne, da Fierne, né? Presidente da Fierne, todos os presidentes de federações estavam lá sentadinhos, bem comportados, para saber o que Delfim vinha dizer. Então, Delfim aparece, não é? De repente, né? E tendo probleminha de conexão com a internet de João. Opa! E porventura tenha despertado interesse. João, tem só uma pequena queda aí na conexão. Você estava falando da reunião com o Delfim, está todo mundo lá aguardando o Delfim, ministro do Planejamento, não é isso? Isso. E o ministro dos Transportes. Sim. Mas eles não sabiam exatamente o que ia ser discutido. Era muito interessante como se planejava naquela época, né?
não sabia o que ser discutido. Então, quando levanta o áudio seriado, que nós hoje chamamos slide, né? PowerPoint, naquela época era um áudio seriado, quando levanta aquele pano que estava cobrindo, e ninguém teve coragem de levantar antes o pano, a curiosidade para saber o que era. Então, ali aparece o traçado da Transamazônica, né? E começa a exposição da Transamazônica, e que no outro dia ia ser lançado o edital. Ele recebeu, houve outra Sim, João, interrupção. é porque tá tendo umas quedazinhas aí, João, tá? Na sua conexão. Acredito que seja na sua. Mas vai lá, retome, porque quando você estava retomando, caiu novamente. Foi bem. Então, é, então ali estava o traçado da Transamazônica, né? Amazônica, Puxa vida, tá difícil. É, opa, essa é a história mais interessante, né? Tá João, ouvindo? não deu para pegar aí a história, tá cortando. Eu não sei se é a sua conexão. Quem está nos acompanhando aí pode me dizer, por favor, se é a de João, se é a minha. É a Estão me ouvindo? Estão me ouvindo, né? mas eu não estou conseguindo aqui ver. Precisa saber se estão. Ei, Opa, por favor, meu filho, sucesso. Paulo, você voltou. Oi, era eu então que estava fora, né? Acho que é a minha que está. Mas se É, todo mundo acompanhou aí, pode dar sequência, não, João. eu calei, mas vou continuar. Então, foi apresentado o traçado da Transamazônica, né? Zé Nilson presente. Então, Zé Nilson, eu disse, matou dois coelhos de uma só cajadada, né? Porque ele, no outro dia, foi preparar o edital e ganhou um trecho grande na Transamazônica, e, ao mesmo tempo, ele tomou conhecimento do lançamento do Programa de Integração Nacional e do Proterra, né? Voltou para o Rio Grande do Norte e provavelmente foi uma das primeiras empresas que recebeu financiamento, né, para a implantação da Maísa, né? Portanto, o acesso dos atores à informação é fundamental, né, para o processo de políticas públicas, né? Foi bem. Então ele volta a implantar a Maísa com essa concepção. A Maísa, ela foi implantada originalmente como um grande projeto de plantação de cajueiro, né? Quer dizer, balançado naquela rede da Fazenda São João, o Tarcísio pergunta àquele empresário lá de Fortaleza, não sei o que, Rola, Geraldo Rola, o que se poderia fazer com tanta terra ali subutilizada? E ele disse, plantar 1 milhão de pés de cajueiro, né? Zé Nilson tinha voltado do Rio com a informação, então plantaram
1 milhão de pés de cajueiro na Maísa, né? E, como é bastante conhecido, né? Os anos de seca, né? Nos anos de seca, a produção do caju realmente caiu bastante, tornou inviável, né? Aquela cultura. Era preciso procurar uma outra alternativa. Geraldo Rola vai a Israel, vê a irrigação por gotejamento em Israel, né? E volta na Maísa e implanta a tecnologia israelense com a plantação de melão. Então, aí o desenvolvimento agrícola. Então, o desenvolvimento agrícola é esta concepção que parte do pressuposto, né, de que se você transformar a agricultura tradicional numa agricultura moderna e integrada à indústria, né, o resto virá como consequência. Ou seja, o emprego, o desenvolvimento, ou seja, o crescimento econômico se tornará desenvolvimento econômico, né? Essa era a concepção. Essa concepção tinha teóricos, né, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, né, que não admitiam outra possibilidade que não fosse este caminho, né? O Theodor Schultz, por exemplo, no livro dele, da Transformação da Agricultura Tradicional, ele diz que o conhecimento empírico, né, é aquele conhecimento que passa de gerações em gerações, né, e que, portanto, ele já atingiu o seu máximo de eficiência, né? E não adianta investir mais porque você não vai aumentar a eficiência, ela se estabiliza, né? Ela se estabiliza, né? E Theodor Schultz diz, não, se você traz tecnologia, essa coisa muda, né? E essa tecnologia é uma tecnologia que tem raízes, né, na indústria mecânica, na indústria química e na indústria biológica. Essa junção, né, que deu origem à chamada Revolução Verde, daquele agrônomo Norman Borlaug, né, que fez as experiências na Índia, no México, né, e identificou o aumento de produtividade imenso naquelas culturas, né? Então, eles implantaram isso e verificaram que, no caso do Rio Grande do Norte, a produção de melão, comparada com a produção de algodão, né, era uma disparidade tão grande, né, que que todos os visitantes, né, que foram registrados no livro da Maísa, todos eles ficaram impressionados com aquele novo Eldorado que surgia no Rio Grande do Norte como exemplo para o mundo e que iria promover, né, o desenvolvimento do Estado, acabar com a pobreza, a fome e a miséria, né? Pois bem, então, assim é Ô, João, se você moderniza, se transforma a agricultura tradicional em agricultura moderna, né, o crescimento econômico acontece e o resto vem como consequência. Essa tese, né, do desenvolvimento agrícola, ela foi muito questionada, né, na sua dimensão econômica, na sua dimensão social e na sua dimensão ambiental, e deu origem, né, às novas discussões, né, que apareceram sobre o desenvolvimento sustentável. Então, a economia, a Maísa deixou um exemplo importante, né, de como você produzir no semiárido, né, com a ausência de chuvas, né, ou fazer irrigação, que era uma tecnologia que já estava conhecida em Israel. E assim foi feito na Maísa, né? Porém, quando chega aí para o final dos anos 90, já nos anos 90, né? Então a Maísa estava com muitos problemas, né? Exatamente nessas dimensões. Na dimensão social, um acúmulo muito grande de problemas trabalhistas, né? De demandas trabalhistas e, portanto, de demandas trabalhistas que não foram pagas, né? Que se acumularam, né? Então, do ponto de vista social, mostrou que a grande eficiência econômica também tinha a ver, né, com esses problemas, né, de pagamentos de demandas trabalhistas que não foram feitos, né? Do ponto de vista econômico,
né? O Plano Real mostrou a realidade, né? O Plano Real, desculpe a repetição, mostrou a realidade, né? A fragilidade do agronegócio, né? Isto é, quando os juros, quando o crédito com a taxa de juros muito baixa e prazo longo para pagar, né? E quando na época, eu acho que era Cruzeiro Novo ou Real? Não, o Real, né? Foi o Real, no É Sarney. cruzado, cruzado novo, acho. Cruzado. Quando o cruzado e depois se igualou ao dólar, né? Valorizou, então caiu a realidade, né? E esta realidade econômica, isto é, do subsídio governamental com a realidade social, isto é, do que significa demandas trabalhistas acumuladas, né? Elas caíram Bom, como uma bomba, né, na Maísa que terminou entrando em falência. Diga, Paulo. João, então vamos lá. Nós pegamos, você fez aí um retrospecto aí dos anos 50 para cá, né? Ressaltando algumas dessas experiências, inclusive até a mais recente, que seria essa da abordagem do desenvolvimento rural com enfoque territorial, nós tivemos mais recentemente. Mas aí eu queria, você estudou mais profundamente três dessas experiências, né? Que foram marcos, aí como a gente já citou. O Movimento Natal, a implantação da Serra do Mel e a Maísa. E aí eu pergunto, cada uma com financiamentos de agências multilaterais ou cooperações técnicas, né, que possibilitaram aí uma, um assessoramento, digamos assim, por parte desses organismos internacionais. Eu queria entender, no seu estudo, quais são as convergências? Eu sei que esse era um objetivo da sua pesquisa. O que é que nós podemos estabelecer como convergências, como divergências, como complementariedade entre essas experiências? Levando em consideração, né, o papel dos atores, né, que essa é uma abordagem interessante que você utilizou nos seus estudos, né, que levou, inclusive, a sua tese, a tese principal do seu estudo é que essas políticas, ou qualquer outra política, ela pode sofrer um processo aí de reconfiguração ou de reinterpretação por parte desses atores. Você falou muito fortemente de um deles, aliás, tanto no Movimento Natal como na Serra do Mel, falando do papel do governador Cortez Pereira, como na Maísa, dos seus criadores, aí dos empresários Nilson de Sá e os irmãos Rola, mas aí eu queria que você fizesse um pouco esse paralelo aí, entre eles, essas convergências, divergências, enfim, o que é que tem de similaridades, o que é que tem de diferenças, e enfocando o papel dos atores, dos diferentes atores nesse processo, né? Seria exagero dizer que até a concepção dessas três experiências, os agricultores e agricultoras e suas organizações não eram muito considerados, até muito recentemente o Banco do Nordeste voltar a rever isso a partir de suas avaliações, seus estudos avaliativos e focar muito na participação do chamado público-alvo. É correto afirmar isso? Ou, ou cometeria um certo exagero em colocar isso? Vamos começar pelo Movimento Natal, né? É, O Movimento Natal é interessante porque eu não detalhei, é muito pouco tempo, mas eu acho que não vai ter nem pergunta, mas vai ficar para outra. Mas eu não detalhei porque o Movimento Natal eu conheci muito pouco, né? E eu fui conhecer o Movimento Natal realmente na Holanda, na biblioteca do Instituto de Estudos Sociais de Haia, onde eu fiz o curso, tinha uma sala inteira dedicada somente ao Rio Grande do Norte, né? E Louvain também devia ter, porque muita gente daqui do Rio Grande do Norte foi estudar, tanto na Holanda quanto na Bélgica, e também na Escola de Altos Estudos de Paris, que também muitas pessoas daqui foram estudar, né? Que deu curso, fizeram cursos de mestrado, doutorado, né? Saíram alguns casamentos nessas. Tem muitas, é uma história muito diversificada. Mas eu encontrei no Instituto de Estudos Sociais, o diretor do curso era um senhor chamado Henk van Roosmalen. E
e eu conversando com o Henk e tal, não sei o quê, e lá pela Santa ele disse, rapaz, seu inglês é muito futuro, né? Vamos, vamos conversar em português. Eu sou Eurico, eu sou Eurico. Eu trabalhei com o Dom Eugênio no movimento de Natal, né? E foi uma experiência muito interessante. Bom, mas isso aí levaria muito tempo para contar. Mas aí vem a primeira coisa. O que é que há de comum, né? Ele disse, a coluna vertebral do movimento Natal era a educação à distância, a educação pelo rádio. Essa é uma lição que eu acho que pode ficar para todos os programas. Isto é você fazer aquele tipo de educação, uma educação contextualizada, né? De um lado. E de outro, dizia ele, a formação das lideranças. Né? Então, você tanto teve um esforço de educação, né? Na época, a educação pelo rádio, né? Com monitores, quanto o esforço de formação de lideranças. Né? Evidentemente que existia ali uma concepção teórica, né? Uma concepção teórica que se fundamentava na doutrina social da Igreja, na Rerum Novarum de 93, né? Quer dizer, que é da Pacem in Terris, né? Você procurar a paz, né? Entre patrão e empregado, etc. Então, diferente, por exemplo, da abordagem que vinha de Pernambuco, né? Onde Julião tinha um protagonismo muito grande, o Partido Socialista teve um partido grande, né? Que deu nas ligas camponesas, que não proliferaram no Rio Grande do Norte, né? Que proliferou o sindicalismo. Mas o fato é que o que é que há de convergência nisso tudo? Nisso tudo que há de convergência e de divergência, né? Eu acho que de convergência na concepção, né? O que tinha no movimento Natal, a educação contextualizada é a coluna vertebral, deveria ser a coluna vertebral de cada um desses programas, né? De desenvolvimento rural. A outra coisa é que deixou uma lição também. A Maísa deixou uma lição importante, né? Apesar da sua falência, deixou uma lição importante, não é? Isto é, que você pode produzir no semiárido, não é? Apesar da irregularidade climática. Ela não e deixou uma lição importante que não foi aplicada na Maísa, que é a reutilização da água, não é? Imagine que a quantidade de água que nós perdemos no Rio Grande do Norte, não é? Por exemplo, em Mossoró, em Natal, etc., que nada é reutilizado. Eu estou lendo agora um livro, Faça-se a Água, de um israelense, que ele conta a saga israelense. Não se perde uma gota de água em Israel, né? Então, aqui nós temos muita água. Por exemplo, nós podemos nos dar o luxo de ter um desperdício de 45%, né, na água da Caerne, né? Enquanto no Japão esse desperdício é de 3%. Né? Então, nós falamos que não temos água, mas nós temos muita água. E uma outra lição que ficou é que o Rio Grande do Norte anda muito lento, né? Os governos no Rio Grande do Norte andam muito lentos. Se você observar bem, né, a ordem de serviço para o Baixo Açu saiu no governo Café Filho, né? A barragem, até que se decidisse como seria a barragem, né? A barragem saiu em 1983, né? E o projeto de irrigação, que era uma área potencial de 23 mil hectares, desceu para 13, baixou para 5 e tem implantado 2.500 hectares. Então, tem 2.500 hectares com infraestrutura pronta que está se acabando lá no Açu e que não está sendo aproveitada. Então, quando o governo agora do Rio Grande do Norte, né, quer dizer, aumentou mais o período do governo cidadão, que eu pensei que ia aproveitar, não é, para implantar os projetos que não tinham sido implantados, né? Por exemplo, o Baixo Açu e o de Apodi. O Baixo Apodi não foi implantado nada, zero. O projeto de irrigação não foi implantado. A água continua evaporando e o sol bebendo, porque no Rio Grande do Norte você sabe que chove para cima, né? Não é para baixo. Ou seja, há uma conta negativa na água que evapora, na água que cai e tal. Então,
Eu acho que eu imaginava, né, que fosse haver um esforço concentrado para o fortalecimento de uma agricultura familiar, não é? Baseada na agricultura sustentável, na agroecologia, para ter dois projetos de impacto, um no Açu e outro no Apodi, e o governo do estado continuou com os mesmos projetinhos do Banco Mundial, pulverizados, pequenos, e sem nenhuma possibilidade de causar impacto nas economias locais, né? É, são, são, continua, continua assim, né? Essa pulverização por todo o estado. O projeto Cidadão vai acabar, né? Agora deve estar acabando, né? E sempre tem uma avaliação de impacto para ser feita, né? E me perguntaram sobre a avaliação de impacto. Eu digo, mas para que essa avaliação de impacto, né? Para que essa avaliação de impacto? Não tem impacto, né? Tem produtos, né? Algumas coisas, projetos implantados, né? Mas não tem impacto. Não? Alguns efeitos, mas não tem impacto, né? Bem, não sei se essa sei que você respondeu suas questões, na verdade. Não, sim, João, sim, nós estamos já caminhando aqui para o final, porque realmente é muito rápido, né? Só antes da gente fechar aqui, registrar aqui algumas pessoas, José Salismar, Laurícia Soares, eu acho, Jéssica, Valéria, André Passos, Tamires, Ediane, nosso coordenador Joaquim Pinheiro, né, falando aí da interessante resgate que você fez, Ramon, Larissa, Cruz, Tony Black, Douglas, enfim, Gilvanira, aqui uma moça aqui que botou aqui prestigiando meu tio lindo e super inteligente, Larissa Matos, é coisa de Larissa parente, né? está na Espanha. Larissa é minha sobrinha, está na Espanha. Ótimo, um abraço para ela, Tá? Ela está ela tá fazendo sanduíche lá na Espanha. Doutorado de sanduíche. Tarcísio, João Paulo, Jeane, nossa companheira Jeane. Bom, de muita gente aqui ainda aqui que eu não consegui aqui saudar. Mas, João, para a gente ir encerrando, você já falou de algumas lições que essas experiências nos trouxeram. Sim, e você, inclusive, já começou a formular aí o que é que você pensa que seriam recomendações, por exemplo, ao governo de plantão que nós temos hoje, né? Então, todas essas experiências, o próprio nome já estabelece, visavam aí o desenvolvimento rural do Rio Grande do Norte. Aí eu lhe pergunto, em que estágio nós estamos desse desenvolvimento, né? Nós caminhamos nessa perspectiva, essas experiências de fato deixaram muito pouco, foram investidos muitos recursos, né? Só serviram para endividar o Estado e a nós, enquanto população. E assim, em que estágio nós estamos desse desenvolvimento e o que, você desse uma fechada aí, o que é que você acha que poderia ser feito, não só da parte do Estado, porque nós defendemos uma concepção de que a política pública ela não é concebida e implementada somente, ou agora, não mais somente pelo Estado, né? Essa concepção Estado-centrista, mas ela é fruto da ação de múltiplos atores, né? Atores da sociedade civil, das diversas, dos envolvidos diretamente, no caso, as organizações dos agricultores familiares, enfim. Então, que ensinamentos nos deixa e que recomendação você faria para que a gente possa voltar a essa trajetória, perseguir esse desenvolvimento, o que é que caberia a esses diferentes atores na sua concepção? Para que a gente trilhe essa trilha do desenvolvimento rural, que parece que demora. Traduzindo isso, era melhoria de vida, né? Para nós termos mais acesso à educação na área rural do Nordeste, na área rural do Rio Grande do Norte, era termos municípios mais dinâmicos do ponto de vista econômico, mais acesso à cultura, a equipamento de lazer, enfim, há mais oportunidades, as várias dimensões do que a gente chama aí, né, do que você pincelou desse desenvolvimento sustentável.
Então, para encerrar, Ivan, temos 5 minutos. 5 minutos, né? Isso. Primeira coisa existe um conhecimento acumulado na academia e nas organizações da sociedade civil sobre todas essas experiências. Ele pode não estar sistematizado, na universidade tem muito conhecimento sistematizado, né? Nas organizações da sociedade civil ele pode não estar sistematizado, mas ele pode ser resgatado, né? Tem muita experiência que pode ser resgatada, né? Inclusive, mais recentemente, do desenvolvimento sustentável, aí mesmo com o Joaquim. Então, tem uma experiência, né, na academia e pode ser resgatada. Segunda coisa, essa segunda lição que fica, né? O Estado anda muito devagar, né? O Estado anda muito devagar. Sua capacidade de gasto nesses programas, né, é algo impressionante, né? Como é lento, né? E por que isso acontece, né? Por que isso acontece? Quer dizer, desde o início, desde Cortés Pereira, o Estado do Rio Grande do Norte foi pioneiro, foi o primeiro contrato internacional financiado com o Banco Mundial, pelo Banco Mundial, e a aplicação dos recursos do primeiro programa do Rural Norte, né, que normalmente são programas de 5 anos, né? Ela levou 15 anos, né? Ou seja, quando vem os outros governos, sempre é algo muito, muito lento, não é? No governo Rosalba, o contrato foi assinado no governo Rosalba, não é? A execução realmente veio começar no governo Fátima. Então, eu acho que é um desafio grande, não é, essa capacidade de gasto do Estado e essa forma de pulverizar recursos, né? E não concentrar recursos em projetos que dão impacto econômico. Por essa razão, né, a gente pode ver, por isso que eu chamo experimentos, porque os experimentos não se multiplicaram. Serra do Mel e Boqueirão, por exemplo, os dois dão aí 70 mil hectares. Né? O projeto que o Cortés Pereira apresentou para o Delfim foi de 290 mil hectares de projetos de colonização no Rio Grande do Norte. Delfim se entusiasmou com aquilo, né? Era o projeto, era a época do Brasil grande, né? Dos projetos de impacto, ele se entusiasmou, né? Quando entra o governo Tarcísio Maia, isso parou e parou até hoje, né? Essa ideia de colonização, de projetos de colonização com base no desenvolvimento rural integrado, ela parou realmente, né? Então existe um conhecimento acumulado. Existe muitas coisas para fazer no Estado, né? Existem projetos inacabados, né? E eu acho que essas são as lições que ficam, né? Para a gente refletir e continuar nas nossas pesquisas, utilizando, né? O referencial teórico da chamada Escola Francesa de Análise de Políticas Públicas, sobre a qual nós praticamente não falamos, né? E já estamos indo, faltando 1 minuto aqui pelo meu relógio. Eu quero aproveitar já para agradecer a oportunidade e dizer que eu estou convencido de que essa temática merece um esforço e uma dedicação. Esforço não gosto dessa palavra esforço. Merece uma dedicação científica muito maior ainda do que nós já fizemos, tanto na academia quanto nas organizações do Estado e da sociedade civil. Agora. Ok, João. É claro que cada. Desculpe. Sim. Concluiu? Concluí. Não, claro que o tempo é insuficiente, são experiências que, se a gente nós fôssemos nos deter em cada uma delas aqui, levaria já todo o tempo para isso, né? Mas eu acho que cabe aí procurar o seu trabalho, né? Que já está disponível, que você faz um resgate dessa experiência. Eu fiz na minha tese de doutorado análise dessa última experiência de desenvolvimento rural com abordagem territorial implantada aqui no Rio Grande do Norte. E no outro momento nós vamos falar dessa perspectiva, né, dos atores, como é que eles reconfiguram essas políticas, né, e dão a elas uma face diferente, um processo de implementação diferente, tá certo? Mas aí hoje não temos mais tempo. Agradecer os que tiveram conosco aí, dizer que essa discussão nossa vai estar nas redes do GPE, reafirmando, agradecer pela presença, agradecer aí a coordenação do GPE, e voltaremos, acho que daqui a 15 dias, com mais uma discussão, um bate-papo aí sobre um tema relacionado ao rural, ao espaço rural
do Rio Grande do Norte e do Brasil. Obrigado a todos e um abraço. João, se quiser fazer uma última saudação, ainda temos tempo, não nos cortaram ainda. Obrigado a todos pela oportunidade, né? E espero que tenha dado um pouco de contribuição para conhecer essa história que é muito rica no Rio Grande do Norte, né? E que a gente tem muita coisa escrita, mas eu acho que ela merece ser revisitada, né? Com essa ideia que nós estamos tendo de revisitá-la com base na Escola Francesa de Análise. Ok, João, muito obrigado. Obrigado e um abraço. Até Abraço. mais.